Graça e paz, meus amados irmãos, é com alegria na alma e no coração que nesta manhã do final de julho deste inverno, hoje está um dia frio aqui no litoral paulista, mas a glória de Deus vai aquecer os nossos corações ao ouvirmos esta palavra que Deus tem para nós nesta manhã. A palavra de Deus é alimento, é pão do céu para a alma do homem e da mulher. E a palavra do Senhor, quando vem a um pregador ou a um profeta, primeiro ela evangeliza o pregador, primeiro ela faz um efeito glorioso, sacia a alma do pregador e a alma daqueles que estiveram ouvindo a santa, bendita, gloriosa palavra de Deus, vinda do coração de Deus. É um pão quente, nutricional, para alimentar a alma do homem e o espírito e o corpo também, porque quando a alma alimenta espiritualmente, o corpo do homem se potencializa, o corpo do homem fica vivificado quando ele ouve a palavra de Deus. Está escrito: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra do Senhor é o alimento básico para o homem e para a mulher que vive nesse sistema de mundo caído, de mundo de trevas. O homem que se alimenta da palavra de Deus, ele se torna vivo, porque a palavra de Deus é vida. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim herdará a vida eterna. Então esta palavra, ela é eterna e ela é um pão do céu que dá vida eterna para o homem. Esta palavra não foi criada aqui no sistema humano, ela não é uma filosofia, ela não é uma lenda. Esta palavra não é uma fábula, não é um conto da carochinha. Esta palavra vem de Deus para dar vida e vida com abundância. Então vamos ouvir a palavra de Deus nesta manhã, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Deus Yahvé, para a glória de Jeová Jireh, o Deus que provê todas as coisas. A Ele glória, a Ele honra por toda a eternidade. Amém. Glória a Jesus, glória a Jesus. Eu quero ler um tema hoje. Eu quero falar do Kairós de Deus. O que é o Kairós de Deus, pregador? O Kairós de Deus é o tempo de Deus para realizar as coisas. O Kairós de Deus é o tempo de Deus. E esse Deus tem o seu tempo de realização. O homem tem o seu tempo aqui na terra estipulado e desenhado por Deus. Quando o homem nasce, é germinado lá no ventre da sua mãe, Deus já escreve quantos dias ele vai viver aqui nessa terra. Então Deus sabe quantos dias, quantas horas, quantos anos, quantos minutos, quantos segundos que cada homem e que cada mulher viverá aqui no planeta Terra. Então Deus tem um plano dentro do seu Kairós para com o homem. E o homem muitas das vezes não entende quais são os planos de Deus para a sua vida. E eu quero vos falar nesta manhã dos planos de Deus na vida de um homem. E de
qual homem que eu quero falar nesta manhã? Eu vos falarei de Moisés, o grande legislador de Israel, o libertador, que Deus levantou para tirar Israel, que era escravo do Egito, há 3.500 anos atrás, aproximadamente. São quase 36 séculos que se passaram essa história ali no Egito, e eu vou fazer um relato, um breve relato do que Deus fez na vida de Moisés. Moisés, quando nasceu, já foi perseguido, porque o povo de Israel aumentava muito dentro ali do Egito, e Faraó mandou matar os bebês masculinos que nascesse, as crianças masculinas, os homens que nascesse, Faraó mandou deletar tudo, as parteiras teve ordem para matar os meninos, para que Israel não crescesse daquela forma, porque Faraó tinha medo de Israel se fortalecer um dia e rebelar contra ele, embora Israel dava lucro, porque Israel trabalhava no serviço pesado ali, no serviço forçado, fazendo tijolos para as grandes construções do Egito. Então Deus viu o povo, o gemido do povo, Deus ouviu o gemido do seu povo, dos filhos de Abraão, dos filhos da promessa, dos filhos de Isaque, dos filhos de Rebeca e de Sara. Deus ouviu o clamor daquele povo, e Deus levantou Moisés então para libertar aquele povo. Mas, queridos, quando Deus chama Moisés, Moisés já era de idade avançada, mas era o tempo de Deus na vida de Moisés. Deus tem um tempo de operar na vida de cada homem e de cada mulher. Este é o Kairos de Deus, o tempo de Deus na vida do homem. Ele opera como quer e da maneira como quer. Eu quero ler uma palavra, porque normalmente a introdução que Deus me dá, o prefácio da pregação é um pouco longa, mas isto vem da inspiração do Espírito Santo, e eu faço tudo para a glória dele. Mas eu quero ler sobre Moisés, então o tema é sobre Moisés. Então vamos ler Êxodo 7, versículo 7 e uma parte B do versículo 8. Vamos ver o que está escrito na palavra do Senhor. Olha aí o Kairos de Deus, o Kairos, o tempo de Jeová. E Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés. Apenas a parte B. Queridos, olha os projetos de Deus como é. Olha o Kairos, o tempo de Deus agir na vida do homem e da mulher como é. Moisés era da idade de 80 anos e Arão era da idade de 83 quando falaram a Faraó. Parece loucura, meu pai, porque chamar um homem de 80 anos para trabalhar na obra? Porque chamar um outro de 83? Já eram dois vovôs já. Moisés viveu 40 anos, matou um homem lá no Egito e fugiu do Egito para Midian, casou ali em Midian. E era pastor de cabrito, era pastor de ovelha. Moisés viveu ao longo da sua vida, estudou nas universidades do Egito. Moisés era um homem culto, mas depois que ele cometeu aquele assassinato daquele egípcio, ele fugiu e foi morar em Midian e casou lá e teve filhos. E mais Deus estava esperando o tempo dele para chamar Moisés. Mas alguém ouvindo vai pela lógica: mas meu pai, meu Deus, por que o Senhor chama dois vovôs para libertar o povo de Israel? Não tinha ali um judeu, um israelita mais novo para o Senhor chamar, de 20 anos, de 25, de 30 anos? Agora o Senhor vai chamar dois velhos já, de idade avançada, para fazer a obra, para libertar Israel da mão de Faraó? Senhor, será que não tem alguma coisa errada aí? Aí surge o pensamento humano, a presunção humana, mas Deus sabe de todas as coisas. Quando Deus tem
tem uma obra para Moisés, ela é para Moisés. Quando Deus tem uma obra para Arão, ela é para Arão. Então não importa a idade, você é chamado no tempo e no kairós de Deus para fazer a obra dele. Então vai, faça e não discuta com Deus. Ele sabe a hora de tudo, ele sabe o porquê dos porquês, porque tudo Deus sabe, tudo Deus compreende. E Moisés, então, com 80 anos, é chamado para o ministério para libertar a Israel das mãos de Faraó. E a obra que foi dispensada a Moisés, irmãos, é uma obra muito grande, porque Faraó era o rei daquele tempo que ele governava o mundo. O Egito era o centro financeiro do mundo habitável, da terra civilizada. Faraó coordenava e mandava com mão de ferro em todos os povos. Faraó era o rei do Egito. Egito era a fonte de riqueza, era a fonte de grandeza. Egito era muito grande na época. Faraó era o rei dos reis daquela época, humanamente falando. Faraó mandava e desmandava. Faraó era um ditador que tinha poder absoluto sobre os reinos da terra. Agora o Senhor chama um senhor de 80 anos, um vovô de 80 anos, para começar a libertar a Israel da mão de Faraó. Parece que tem um paradoxo aí. Por que não chamar um homem de 30 anos, de 25? Por que não chamar um líder novo, cheio de gás, cheio de vida? Mas Deus tem a maneira dele trabalhar, e quando Deus escolhe, é segundo o seu coração, é segundo a sua vontade. Então Deus chama Moisés e diz: vai a Faraó. Mas Faraó era o rei que governava o mundo habitável, o Todo-Poderoso. E Moisés então vai obedecendo a palavra e diz: Faraó, deixa o povo de Israel sair, porque ele vai prestar um culto no deserto ao Senhor dos Exércitos, ao Yahvé. Então Faraó, cheio de orgulho no seu coração, responde: eu não conheço Yahvé, eu não conheço o Senhor Jeová, eu conheço a mim, que eu sou o poderoso, o Faraó, e eu governo o Egito com mão de ferro, e não vai sair daqui Israel para lugar nenhum, vai ter que fazer tijolo aqui, vai ter que ser nosso escravo, porque eu sou o Faraó, eu mando e desmando. Então Moisés disse: Faraó, não é bem assim. Se tu não deixar o povo ir, Deus vai mandar algumas pragas e alguns sinais aqui neste Egito. Então Faraó pagou para ver e disse: manda esse Jeová, manda esse Yahvé mandar suas pragas. Vamos ver quem pode mais, se é eu ou se é o Yahvé seu, se é o seu Deus. Então Moisés disse: primeiro vamos mandar uma praga. Vai vir a praga dos piolhos. Veio a praga dos piolhos. Faraó falou: não, eu não aguento, é muito piolho, está prejudicando a nação egípcia, deixa o povo ir. Então Moisés falou: e vamos, Israel. Mas Faraó endureceu o coração, falou: não vai coisíssima nenhuma. Então Deus manda a praga das arrãs, e as arrãs cobriu a terra do Egito e virou aquela carniça. Então Faraó falou: deixa o povo ir. E depois Moisés falou: vamos, Israel. Faraó endureceu o coração novamente. Então veio a praga da escuridão. O Egito escureceu por 3 dias. Assim mesmo, Faraó endureceu o coração e não deixou o povo de Israel sair. Então veio as outras pragas. Veio a praga da saraiva, matou os animais do Egito, matou tanta coisa ali no Egito, matou homens e mulheres nos palácios, nas casas, nas periferias. E Faraó falou: então o povo pode ir. Mas Faraó endureceu novamente, e assim foi 10 pragas. Não dá para narrar as 10 pragas aqui. Aí veio a morte dos primogênitos. Faraó deixou o povo sair, e Moisés, com mão forte, com 80 anos, liberta aquele povo. Quase 3 milhões de pessoas, entre mulheres e crianças, fora as ovelhinhas que ele tinha, que era pouco, porque escravo tinha poucas ovelhas. Mas foi ali Faraó atrás novamente de Israel, querendo buscar Israel,
para fazer escravo novamente. Mas quando Deus liberta um povo, ninguém pode escravizá-lo. E Faraó achou que conseguia trazer Israel para ser escravo novamente. Quando Jesus liberta o homem do pecado, quando Jesus manda o inimigo embora do coração, quando Jesus entra no coração do homem ou da mulher, que manda o valente chamado Satã embora e os demônios embora do coração, os inimigos têm que sair do coração do homem, porque Cristo, quando entra numa alma, num espírito e num corpo do homem, ele transforma aquele homem numa nova criatura, e as cadeias são quebradas e ele é liberto da escravidão para morar no céu e faz parte da igreja, aquela morena tostada pelo sol da tribulação, mas vai morar na glória com Cristo. Então, quando Cristo liberta, está liberto. O inimigo não consegue escravizar aquilo que Deus libertou, aquilo que Jesus libertou. Assim então vai Faraó com seu exército buscar a Israel de volta. Mas quando naquela perseguição de noite ia uma coluna de fogo clareando a Israel, para Israel caminhar na caminhada do Egito, na caminhada do deserto, melhor dizendo, e ali durante o dia vinha uma nuvem gloriosa, maravilhosa, e esta nuvem protegia o povo de Israel. Então, irmãos, veja as maravilhas do Senhor, a glória do Senhor sobre a vida de Israel. Moisés, um homem de 80 anos, mas cheio de vida, cheio de vigor. Moisés não era um velhinho cambaleante, não. Moisés era cheio da graça. A Bíblia diz que Moisés estava cheio de vigor, e Moisés caminhou com aquele povo 40 anos no deserto. Era apenas 500 quilômetros aproximadamente aquela caminhada. Dava para fazer em 30 dias, mas em 30 dias, 40 dias dava para fazer aquela caminhada, mas devido à rebeldia do povo de Israel, eles caminharam em círculo durante 40 anos. Queridos, não desobedeça a palavra do Senhor. Uma bênção que pode chegar para você em uma semana pode levar 10 ou 20 anos por causa da dureza do coração. Obedeça a palavra do Senhor e receba as bênçãos espirituais que Deus tem para você, para hoje, para agora, não é para daqui 30 dias. Então, queridos e amados irmãos, foi Israel caminhando 40 anos no deserto, mas diz a Bíblia que a roupa não acabava, a sandália dos pés dos judeus, dos israelitas, não acabavam. Deus mandava maná quando Israel estava com fome, Deus mandava água da rocha quando Israel tinha sede. Esse Deus é o Deus da provisão, ele é o Jeová Jirê, o Deus que provê todas as coisas. Então Moisés, com 80 anos, começou o seu ministério. Parece assim uma coisa impossível, meu pai, mas para que chama um homem de 80 anos? Deus tem os seus planos e os seus projetos. Deus não queria um jovem de 30 ou de 25 anos fazendo a sua obra. Deus chamou Moisés, e a vontade de Deus não pode ser impedida. Operando eu, quem impedirá? Então Moisés caminhando com aquele povo no deserto, e Faraó vinha atrás com seu exército poderoso e os seus cavaleiros. Então Israel chegou à beira do Mar Vermelho, e agora aquele povo, 2 milhões de pessoas, de velhos, crianças, jovens, mulheres grávidas e os seus animais, que também eram poucos, mas era do povo de Israel. Então Israel olhou e disse: é o fim. Mas Moisés olhou para o Senhor Jeová, e o Senhor Jeová disse: Moisés, o que tens na mão? Ele disse: eu tenho uma vara, um cajado, ó Senhor. Mas quando Deus quer, aleluia, o cajado vira chave para abrir as águas do Mar Vermelho. E Deus disse a Moisés: estenda a tua mão, Moisés. E Moisés estendeu a mão, e o Mar Vermelho se abriu, e o povo atravessou, o povo de Israel atravessou com grande graça, com grande mão forte da mão de Jeová, do Elohim, aleluia, do Yahvé. E o povo atravessou do outro lado, e Faraó entrou
entra ali com seu exército, com aquela sede de prender a Israel, com sede de vingança, de levar o povo hebreu para a escravidão de novo, mas o mar fechou, Faraó morreu, os seus cavaleiros morreram afogados no mar, e Miriam do outro lado cantou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Miriam era irmã de Moisés, Miriam era uma serva do Senhor. Arão foi fraco, mas foi um sacerdote chamado por Deus. Arão deu trabalho para Moisés, mas no final triunfou do outro lado. Mas Moisés não entrou na terra prometida. Lá em Deuteronômio 34 e o versículo 7 está escrito: era Moisés de 120 anos, e ele sobe no Monte Nebo, ali perto de Moabe, e vê a visão da terra prometida. Deus mostrou a Moisés a terra prometida. Eu jurei a Abraão: Moisés, essas campinas eu estou dando para Israel, mas tu não vai entrar na terra prometida, Moisés. E Moisés, com 120 anos, estava cheio de vigor e de saúde. Moisés ficou 120 anos, 40 anos de ministério. Deus chamou ele com 80, ele ainda teve 40 anos de ministério. Olha o mistério de Deus. Quando Deus quer, o homem trabalha na velhice e fica forte, sadio, porque Moisés tinha os olhos vibrantes, cheio da graça do Senhor. Então, queridos, o kairós de Deus, o tempo de Deus nas nossas vidas, é Ele quem sabe. Deixa Deus te usar, não importa a idade que tu tem. Esse que vos prega está com 5.9 e está animado a fazer a obra do Senhor. Conheço a Cristo desde os 8 anos, por intempéries e por decisões erradas minha, eu deixei de fazer a obra do Senhor há alguns anos atrás, mas hoje faço com vigor, com graça e pela misericórdia e pela força do Yahvé que me cobre, pela força de Jeová, eu faço com excelência. Então esse é o kairós de Deus na minha vida, e pode ser o kairós de Deus na sua vida. Se Deus te chamou, Ele cuida. Ele cuidou de Moisés, Ele deu graça a Moisés. Moisés é um dos heróis da galeria da fé. Ele é um homem abençoado, ele foi abençoado e é porque ele não morreu. Ele está na glória com Cristo, porque o crente não morre não. O crente passa da morte para a vida. Oh, aleluia. Queridos, amados ouvintes desta palavra, vem servir o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo, o Pai do Cordeiro Santo Imaculado, que morreu por nós na cruz do Calvário. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem quer aceitar Jesus hoje, aceite através da palavra de Deus, porque o Deus de Moisés vai transformar a sua vida, vai escrever o seu nome no livro da vida e vai te levar para morar no céu. Jesus é a nossa esperança, aleluia. Nossa salvação vem dele, por ele e para a glória dele. Terminando esta palavra, eu faço um apelo: venha para o Deus de Moisés. Esse é o kairós de Deus na sua vida, esse é o tempo que Deus te chama. Vinde a ele sem tardar, creia em Cristo, seja batizado nas águas e no Espírito Santo e faça parte da igreja poderosa de Cristo para morar no céu. Assim diz o Senhor. É mais um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Aleluia. Maranata, venha para Jesus. Maranata, Maranata. Oh glória a Jesus. Amém.